Bom dia, a paz do Senhor. Hoje nós vamos saber a questão de você quando lê aquele versículo de Lucas 22:31, que diz assim: Simão, Simão, cuidado, Satanás pediu para peneirá-los como trigo. Esse versículo, às vezes você começa a pensar assim, o que seria essa expressão, peneirar como trigo, né? E aí eu, nessa dúvida, né, nesse questionamento, você vou pesquisar para saber. E aqui nós estamos com um comentário do Hendrickson, tá vendo? William Hendrickson. Ele é um comentário muito bom. E aí eu vou ler um trecho aqui para a gente entender um pouquinho, né? Então tá escrito assim, ó, aqui embaixo. Vou começar a ler a partir daqui. Jesus chama esse discípulo de Simão e não de Pedro. Isto é, não até o versículo 34, que é: Jesus, afirmo-te, Pedro, que hoje 3 vezes negarás que me conhece antes que o galo cante. Então, o Senhor Jesus chama esse filho de Simão e não de Pedro. Geralmente algumas pessoas afirmam que por Jesus ter chamado Pedro de rocha, então alguns afirmam que essa expressão de Pedro para rocha indicar que ele era o fundamento da igreja. Mas era a expressão de Pedro, né? Nós aqui afirmamos que a expressão de Pedro, tu és o Cristo, essa sim é a rocha, ou seja, a própria pessoa de Cristo, que significa até Petra, né? A pedra, a rocha. Se algum significado pode ser anexado a esse fato, poderia muito bem ser que o mestre deseja fixar a atenção desse líder sobre o fato de que em si mesmo ele era uma criatura frágil, de forma alguma um homem de estabilidade, não uma rocha. Então aqui o Senhor Jesus não chama Pedro de rocha, sim de Simão, né? Então aqui a repetição Simão, Simão, que está aqui, ó. Simão, Simão. E aqui está explicando. A repetição, aqui na letra B. A repetição Simão, Simão indica ênfase e profunda preocupação, né, para outros casos dessa forma de estilo. Veja em 10:41. Ou seja, quando Jesus fala para Marta, né? Marta, Marta, você está fadigada com muitas coisas, andas inquieta, te preocupas com muitas coisas. Então essa questão, né, de você repetir o nome da pessoa 2 vezes, né? Como a sua mãe às vezes te chamava, né? Pelo seu nome inteiro, né? Algumas pessoas dizem que quando a mãe chama pelo nome inteiro é porque ela está irritada. Não aqui, no caso de Jesus, ele não está irritado, mas ele quer dar ênfase a algo que ele quer dizer, né? É o que o autor está falando. O Senhor Jesus quer que você preste muita atenção naquilo que ele vai falar. E disse, eis, ou note bem, preste atenção, cuidado, qualquer tradução que alguém prefira. Simão jamais poderá dizer que não for advertido. Porque Satanás, ó, raras vezes compreendemos que, para além da luta que acontece no coração e do conflito entre forças contrárias aqui na Terra, provavelmente haja um encontro muito mais intenso no mundo espiritual. Então, se você tem um conflito, o que ele está dizendo assim, se você tem um conflito no teu coração, alguma força contrária que você está enfrentando aqui nesse plano terreno, ele está dizendo assim, provavelmente haja um encontro muito mais intenso no mundo espiritual. Então, assim, pense nisso, sabe? Pense nisso. Se está enfrentando algum conflito entre forças contrárias, se está enfrentando isso, com certeza existe alguma coisa. É que ele está falando assim, provavelmente haja um encontro muito mais intenso no mundo espiritual. Ou seja, no mundo espiritual, pode ser que Satanás esteja reclamando, pedindo, querendo se andar, né? Peneirar você. A gente vai entender essa expressão de peneirar, né? Logo adiante. Então, no presente caso, o ardente desejo de Satanás, sua insistente demanda, enfrentada pela oração do Salvador. Ou seja, Jesus disse para Pedro: olha, Pedro,
Satanás reclamou, pediu, deseja ser andar, peneirá-los, né? Mas eu orei por ti, para que a sua fé não desfaleça. Então, o ardente desejo de Satanás, sua insistente demanda enfrentada pela oração do Senhor. O Senhor orou por Pedro, por Simão, né? Simão ou Pedro. Para outros casos dessa guerra sobrenatural, veja Jó. Então, também houve essa questão na vida de Jó. Vê esses versículos aqui, ó. Num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Então perguntou o Senhor a Satanás: de onde vens? Ou de onde vens? Satanás respondeu ao Senhor e disse: de rodear a terra e passear por ela. Então, assim, no versículo 9 está assim: então respondeu Satanás ao Senhor: porventura Jó, debalde teme a Deus, acaso não o cercaste com Sebe, ou Sebe, não sei o que significa isso, né? A sua casa e tudo o que tem, a obra de suas mãos abençoaste, seus bens se multiplicaram na terra. Então, assim, aqui é uma conversa de Satanás com Deus, e Satanás dizendo para Deus, né, olha, Jó teme ao Senhor, porque o Senhor tem cuidado dele muito bem, né? Quem não? Quem não serviria ao Senhor? O Senhor dando tanta coisa boa assim, o Senhor exaltando o trabalho das mãos dele, o Senhor, poxa, dando tantas bênçãos para ele, tem tudo de bom. Quem não vai temer o Senhor? Aí o Senhor permitiu que Satanás tocasse em Jó, né? Tocasse nos bens, nos filhos. Então o desejo de Satanás às vezes é umas coisinhas assim, né? Algumas coisinhas, né? Algumas baguncinhas, né? Na tua vida, né? Então Satanás deseja peneirá-los como trigo. Essa expressão aqui que nós estamos pesquisando. O ato de peneirar o trigo se refere basicamente ao ato de sacudir, repetida, rápida e violentamente o trigo na peneira. Alguém, com frequência uma mulher, toma a peneira com ambas as mãos e passa a agitá-la vigorosamente de um lado para o outro, a fim de que a moinha venha à superfície. Então é jogada fora. Em seguida, ela faz um movimento giratório com a peneira para um lado e para o outro, para baixo e para cima, soprando ao mesmo para que a moinha restante forme montes para poder tirá-la facilmente. Naturalmente, o propósito é guardar o trigo que então fica separado da moinha e de outras matérias indesejáveis. Então, esse era o desejo de Satanás fazer com Pedro, né? O que Jesus está querendo dizer, pois, é isto. Os discípulos também estão para ser submetidos a uma prova muito severa. Essa prova irá ocorrer naquela mesma noite, ou seja, na noite em que o Senhor Jesus foi entregue nas mãos dos pecadores, nas mãos dos principais escribas, sacerdotes, nas mãos, talvez, daqueles soldados que foram, né, prendê-lo. Então, e provavelmente com bastante frequência depois ao longo da vida deles, mas a ênfase está nos acontecimentos daquela mesma noite. Segundo o Hendricks, né, esse comentário aqui acima, está aqui, ó, Lucas, volumes 1 e 2, comentário do Hendricks. Então ele está dizendo o seguinte, o que Jesus está querendo dizer é que os discípulos também estão para ser submetidos a uma prova muito severa. Essa prova irá ocorrer naquela mesma noite, provavelmente com bastante frequência depois ao longo da vida deles, mas a ênfase está nos acontecimentos daquela mesma noite. Ainda que Jesus esteja se dirigindo a uma pessoa, a saber, a Simão, ele está anunciando o que está para acontecer a todo o grupo. Por quê? Note bem, Satanás pediu para peneirá-los e não peneirá-lo. Então, assim, Satanás pediu para peneirar vocês. Esse los aqui tem o sentido de vocês, que isso quer dizer assim, os discípulos. Então, assim, tem um versículo que diz assim: é nessa noite o pastor será ferido e todos vós fugireis, ou então se escandalizareis em mim, né? Vocês serão dispersos, na verdade, a palavra seria disperso. O pastor será ferido e vocês, ovelhas, serão dispersas. Então, os discípulos foram dispersos, de fato. Cada um foi para um lado. João até ficou ali perto de Jesus na cruz, né? Mas é bem verdade que a maioria deles se debandaram, né?
Então, Satanás tem desejado aquilo, letra G, ó. Isto é, tem pedido vocês para si. Pediu os discípulos a Deus. Satanás foi até Deus para pedir os discípulos para ele. Uma vez mais, nos vem à mente a história de Jó, como Satanás exigiu que lhe fosse dada a liberdade de ter plenos poderes sobre aquele eminente filho de Deus. Ou seja, um homem muito importante, eminente, um filho de Deus muito eminente, muito temente a Deus, tanto é que Deus o louvou, né? Deus louvou a Jó, você tem visto meu servo Jó, temente, fiel. E Deus falou para Satanás, olha, você pode fazer, porque eu sei quem ele é fiel. E foi mesmo, né? Ele não negou o Senhor, né? Ele foi fiel até. Que bonito. E Deus não erra, gente. Quando Deus fala alguma coisa sobre alguém, pode ter certeza que Deus ele está certo. Deus, quando fala alguma coisa sobre alguém, ele não erra. A letra H aqui, ó, tenho orado por você. Note aqui o singular você, isto é, Simão. Não significa que Jesus não tivesse orado, também pelos outros discípulos. Ele orou por eles naquela mesma noite. Então aqui, ó, aqui você vê em João 17, 6 ao 19, né? Jesus orando pelos discípulos também, né? Em João 17, né? Tem até uma parte que diz assim, não peço que os tire do mundo, mas que os livre do mundo, né? Então, deve ter orado por eles muitas vezes anteriormente, mas na presente passagem a referência é a intercessão de Jesus por Simão, exclusivamente por ele. Não sabemos qual a razão disso. Teria sido talvez porque Simão era o líder reconhecido. Talvez, tá, gente? É um talvez. Um homem de quem se esperava pudesse exercer influência sobre os demais. Outras sugestões que você tem formulado são porque Simão era muito teimoso e impetuoso, portanto, um caso difícil. Na minha opinião, eu penso que Jesus orou mais ali incessantemente por Pedro, porque, na verdade, eu ia falar algo aqui, mas é melhor não falar, porque eu tinha lido a questão aqui em cima, olha, peneirá-los. Então não foi algo assim, não foi algo exclusivo de Pedro, peneirar vocês. Todos ali, na verdade, foram submetidos a uma prova. Não foi somente Pedro, né? Às vezes nossos olhos caem muito para Pedro porque Pedro negou o Senhor Jesus, né? Talvez fosse essa a oração de Jesus, né, para que Pedro não caísse em grande remorso, não tivesse força para retornar. Então a oração de Jesus foi essa aqui, ó. Letra I. A substância da oração de Cristo era para que sua fé não desfaleça completamente. Em outros termos, para que por fim sua fé prevaleça. Esta interpretação também se harmoniza com as palavras: e você, quando voltar ou tiver retrocedido seus passos, fortaleça seus irmãos. Naturalmente considerada isoladamente a queda de Simão, viu trágica. Não obstante, uma vez concretizada, Simão devia fazer bom uso dessa queda nociva. Devia usá-la para fortalecer seus condiscípulos. Então é isso, gente. Aqui eu resumo para vocês que a questão de peneirar é uma linguagem figurada que Jesus utiliza para falar com Pedro. Olha, eu vou usar a imagem de uma mulher ou então de um homem peneirando o trigo, e é isso que Satanás quer fazer contigo, viu? Quer peneirar vocês. Então, foi-se necessário uma intercessão de Jesus por Pedro, não somente por Pedro, né, mas por todos aqui a peneirá-los, porque todos iriam ali, na verdade, se dispersar, e a oração de Jesus foi muito precisa nesse momento. E eu quero te falar nessa hora que para você orar, a sua oração é muito precisa. A Bíblia diz que a oração de um justo pode muito em seus efeitos. Não deixe de orar, porque aqui talvez você não saiba de muitas coisas, mas quando você ora, o Senhor começa a te informar algumas coisas, viu? Algumas coisas que Satanás às vezes quer fazer, o Senhor começa a falar com você, sabe? O Senhor falou para Jesus o que Satanás queria fazer com Pedro. Então, assim, a oração de Jesus foi um livramento muito grande para Pedro.
E assim como Jesus orou e foi ouvido, você também orará, né? Falará com o Senhor, pedirá ao Senhor e você também será ouvido. Caso você não tenha guardado nenhuma iniquidade no teu coração, purifica o teu coração, ore ao Senhor e, e peça ao Senhor, porque algumas pessoas hoje elas não têm dependido tanto de Deus, elas querem fazer as coisas na força do seu próprio braço. Algumas pessoas pensam que podem vencer o mundo espiritual na cara e na coragem, na raça. Só que para a gente vencer uma luta espiritual é com oração a Deus, pela fé em Deus, é pela humilhação diante de Deus, porque se tem alguém que pode vencer Satanás, esse alguém é o Senhor dentro de nós. Nós vencemos Satanás, sim. Tem até um versículo que diz assim: jovens, sois fortes, pois já vencestes o maligno. Então, quando a gente vence o maligno, a gente não vence sozinho, a gente vence no Senhor Jesus. Não adianta a gente querer, às vezes, eu vou contigo, eu vou fazer, vou acontecer. Às vezes a gente pode ter uma ideia muito equivocada da gente mesmo. É bom que a gente saiba quem a gente é, certo? Nossas habilidades, mas também nossos limites. E quando você não conhece seus limites, fica difícil, né? Então, assim, reconheça o seu limite. Você é ser humano, mas como ser espiritual que você em Cristo pode tudo aquilo que Deus quer que você faça, né? Em Cristo Jesus. Então, deixa aqui essas palavras para você. Isso aqui é o programa Logos, tá? Para quem não conhece, aqui tem vários comentários. E um desses, eu gosto muito desse, eu gosto desse aqui. Mas eu estou mostrando para vocês um comentário em português, só para vocês lerem comigo e aprender um pouquinho mais. Esse é um tema que me interessou, e se você estiver interessado em outro tema, peça aqui que eu vou gravar para vocês, tá bom? Fique na paz, Deus abençoe. E peço a você que, caso você não é inscrito no canal, que você se inscreva no meu canal, que você compartilhe esse vídeo, tá? Compartilhe o vídeo e curta, né? Se inscreva, curta, compartilhe. Deus abençoe.